Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 19 de julho de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Como o noticiário local segue relativamente morno aqui, nossos ativos estão muito mais colados com a dinâmica externa. E aí lá fora a história mais interessante está vindo dos balanços das empresas nos Estados Unidos. O otimismo dos ativos, então, ao redor do mundo, está acompanhando agora as vendas e os lucros reportados referentes ali ao segundo trimestre desse ano. Dentro do S&P 500, a bolsa americana, por exemplo, a surpresa agregada até agora com os lucros segue positiva em 9%, contra 5% no caso da Nasdaq. Aqui eu estou comparando o número divulgado pelas companhias versus o consenso dos analistas. Ontem, por exemplo, o Wall Street foi impulsionado positivamente pelos bons números do Morgan Stanley e do Bank of America. O primeiro subiu mais de 6%, depois que o seu presidente executivo previu que o banco vai triplicar seus ativos sob gestão. E isso tudo mesmo com os lucros trimestrais caindo. Já o BOF avançou mais de 4%, aí sim com lucros melhores do que o esperado. E por fim, a Charles Schwab teve o melhor desempenho do índice, saltando quase 13%, com a corretora barra banco, informando que as saídas de depósitos de clientes diminuíram. Vocês lembram bem que uns episódios atrás eu disse que um dos meus interesses nessa temporada de resultados era justamente entender os impactos daquela crise bancária depois da quebra dos bancos por lá e toda aquela fuga de depósitos, etc. Então, pelo jeito, pelo menos segundo a Charles Schwab, foi só uma marolinha mesmo. Ao mesmo tempo, os dados de atividade dos Estados Unidos, que eu comentei ontem, vieram os dois piores do que o esperado. O varejo subiu menos e a indústria caiu bem. Os juros americanos então caíram por conta disso e aí acabaram ajudando também a nossa curva de juros futuras a ceder por aqui. Só que talvez a grande influência nesses ganhos da nossa renda fixa tenham vindo dessa vez lá da Europa. Lá, relembrando, a discussão tem sido muito mais dura no sentido de mais juros e a perder de vista. Só que ontem um dos membros do Conselho do Banco Central Europeu, o BCE, afirmou que um novo aperto monetário depois da reunião da próxima semana não está garantido. Inclusive um outro dirigente do Banco Central disse que a inflação pode cair mais rapidamente na Europa com a baixa das commodities recente, que aliás tem ajudado a inflação no mundo inteiro. Vale dizer que essa afirmação dele veio um dia antes da divulgação do CPI da zona do euro, uma espécie de IPCA deles e que sai daqui a poucos minutos, às 6 da manhã. E aí, com os nossos juros acompanhando esses movimentos das curvas lá de fora, o título mais curto aqui voltou a embutir perto de 50% de chance de um corte de 0,5% da Selic em agosto. Bom, o diretor do Banco Central Europeu citou ali a queda das commodities recentes, certo? Só que esse mercado aí, as coisas estão bem agitadas. E ontem foi quase tudo para cima os preços, quando não foi muito para cima. No petróleo, por exemplo, as cotações fecharam com alta forte depois de 2 sessões em queda e seguindo dados que mostram aumento da demanda e queda de oferta nos Estados Unidos. O Departamento de Energia deles mostrou que a produção de óleo de xisto deve cair agora em agosto pela primeira vez desde dezembro do ano passado. E teve também notícia de que os estoques de gasolina na costa leste americana já são os menores em 5 anos, apesar das fortes importações que foram reportadas agora há pouco, em junho, que são as maiores, aliás, em 4 anos. Só que a maior alta entre as commodities veio do milho. O pessoal colocou a culpa no fim do corredor de exportação de grãos lá na Ucrânia, apesar dessa notícia ser mais do começo dessa semana. Mas é verdade, sim, que a guerra voltou a dar uma escalonada por lá. A Rússia lançou ataques com mísseis e drones no sul e no leste da Ucrânia, agora há pouco, que danificaram a infraestrutura no porto de Odessa, que é um dos principais portos de exportação de grãos deles. Pensando então no macro, essa pausa na queda das commodities, com até um certo viés de alta em algumas delas, acaba deixando para trás aqueles melhores momentos das commodities aos olhos da inflação. O grande gatilho da melhora da inflação global e também dos juros no primeiro semestre veio justamente daí, das commodities que cederam bem. Enfim, algo a se monitorar. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.